Aleluia. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Convidar vocês para nós ficarmos de pé, para que nós possamos adorar ao Cristo, nosso Cristo que morreu, mas ressuscitou e nos deu o direito de sermos chamados seus filhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. E o que nós pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco, Senhor. A tua presença, Senhor, seja forte nesse lugar. Que nós possamos, Senhor, aqui te adorar. Espírito Santo, nos ajuda a adorar a majestade divina. No nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. A luz do sol se apagou. O amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer naquela cruz. Se apagou, o amor se entregou naquela cruz. Morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. O amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Nós te esperamos, nós te esperamos. O sol se apagou, o amor se entregou pela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer pela cruz. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos,
Se você deseja, diga isso bem alto. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Continue nesse espírito de adoração, nosso Deus. Aleluia, nós queremos te adorar, Senhor, nesse lugar. Igreja do Senhor, certa vez o profeta Isaías relata uma visão lá no capítulo 6, em que ele viu o mais sublime e supremo trono do Senhor. Ele viu o Senhor assentado no seu trono, em toda a sua glória. E ele disse a seguinte frase, quando ele viu: ai de mim, pois estou perdido, porquanto sou homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Essa noite eu queria acrescentar algo a essa frase. Ai de mim, de você, meu irmão, se não fosse o sangue de Jesus, foi derramado lá na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Se você puder, feche os seus olhos e comece a adorar o nome do Senhor. Comece a dizer que Ele é lindo. Comece a dizer que Ele é maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória
tu rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo Ele está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Ele venceu a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba vazia. Coloque toda a tua força, toda a tua energia, e o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo Ele está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Ele reina no céu de glória. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de a morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia. E o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo está. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Você consegue entender o que Jesus fez por você? Você consegue compreender o valor do que Ele fez por nós? Você que está aqui essa noite, você veio até aqui porque Ele te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, meu irmão, não foi um mero acaso, não foi uma mera coincidência. Se você está aqui vivo, se Ele permitiu que você estivesse vivo até hoje, é porque Ele conhece, Ele sabe, Ele é o autor e consumador da sua vida. Ele sabe todos os planos e os projetos que Ele tem para ti. Mas antes disso, você precisa compreender
o valor do que Ele fez por você. E você precisa dizer: ai de mim, Senhor, se não fosse o teu sangue na cruz. Ai de mim, Senhor. Arrependa-se essa noite. Saia daqui cheio desse amor que constrange. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Vem, reina dentro de mim. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Teu nome é lindo. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Você pode declarar: um menino nasceu, um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu mesmo. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Você pode erguer as suas mãos e declarar: o céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti.
Você pode declarar isso nessa noite, com a mão no seu coração. Vamos lá, declare: ninguém me toca. Ninguém me toca como faz brilhar teu rosto sobre mim. Vamos, ninguém me toca como meu Senhor. E tu és santo. Vamos continuar levantando as nossas vozes. Tu és santo. Os querubins, os serafins, os seres viventes, quando contemplam o Cordeiro no trono, só dizem: Santo, 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 Santo. Vamos lá! E tu és santo, santo, santo és. Céus e terra agora declarando. E tu és santo, santo, santo é o Senhor. E tu és santo. Vamos experimentando a realidade do céu agora. Abra os olhos do seu coração e veja Jesus assentado no mais alto e sublime trono. Santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. E tu és santo,
santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra será cheia da sua glória. Amém? Aleluia! Você pode declarar isso? Santo é o Senhor, e toda a terra será cheia da sua glória. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Nós podemos experimentar a realidade do céu aqui na terra. Amém? Afinal de contas, nós não somos desse mundo. E a igreja do Senhor, ela é uma embaixada do reino de Deus. Quando adoramos, quando nos unimos ao céu, nós podemos declarar que não há mais limites entre céu e terra. E podemos experimentar aqui e agora, juntos, da realidade celestial. Amém? E a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do seu cálice. Amém? E aqui, meus irmãos, nós podemos ver o apóstolo Paulo orientando essa comunidade acerca da ceia do Senhor e destacando 3 pontos importantes acerca da ceia do Senhor. Amém? O primeiro ponto é que façam isso em memória de mim. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus disse isso na última ceia, ele está querendo dizer que a igreja deveria perseverar lembrando do sacrifício de Jesus. Quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, é porque diariamente no nosso mundo, na nossa vida, na nossa rotina, nós somos bombardeados com 1 milhão de informações. E é muito normal e natural que a gente se esqueça porque estamos aqui, qual é a razão da nossa existência, porque afinal de contas servimos ao Senhor. É muito comum esquecermos do sacrifício do Cordeiro. E às vezes nós nos entregamos a nossa vida aos pecados, à rotina, e nós esquecemos disso. A ceia é um memorial para que a gente não se esqueça do sacrifício de Jesus na cruz, que por meio dele nós temos a salvação, a redenção dos nossos pecados, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? O ideal seria que todos os domingos nós pudéssemos ceiar para lembrar que somos convidados à mesa do Senhor. E essa mesa é destinada para todos aqueles que são salvos através do seu sangue. Amém? O terceiro ponto que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo fala que Jesus nos deu a ceia como um sacramento, até que Ele venha. Porque no momento da ceia nós cremos que esses elementos configuram a nossa memória para lembrar do sangue do sacrifício de Jesus, mas para lembrar também que Ele veio, subiu aos céus, mas prometeu que iria buscar a sua igreja. Amém? E nós aguardamos o grande dia em que não cearemos apenas uns com os outros e com a sua presença espiritual, mas estaremos com a presença física do Cristo ressurreto que está nos céus e em breve volta para nos buscar. Amém? A ceia precisa nos encher de esperança, porque afinal de contas não somos desse mundo e aguardamos o reino eterno do nosso Rei. E o terceiro ponto que eu quero destacar e último é que ele fala: examinem-se, pois, o homem a si mesmo, para que vocês não pequem contra o corpo. Porque nós precisamos lembrar que somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra. E todos podem assentar a essa mesa se creem no sacrifício de Jesus e estão inseridos numa comunidade. É por isso que nessa comunidade nós entendemos que quem ceia são aqueles que são batizados nas águas e estão inseridos em alguma comunidade cristã. Amém? Porque não existe igreja sozinho. Nós somos igreja do Senhor e somos convidados da sua mesa. E o segredo aqui é que essa mesa
o passaporte para você sentar nela não é a sua classe social, não é o que você tem. Reis e mendigos sentam à mesa através do sacrifício de Jesus. Diante desse entendimento, eu queria convidar você a vir aqui pegar os elementos para juntos cearmos. Amém? Fique de pé no seu lugar, você que vai participar da ceia do Senhor. Que você feche os seus olhos aí no seu lugar e, semelhante à ordenança do apóstolo Paulo, possamos agora meditar no sacrifício de Jesus, no sangue, no seu corpo imolado ali na cruz para a redenção dos nossos pecados. Que você comece agora a olhar para dentro de você e ver a nossa natureza pecadora, a nossa natureza caída, a nossa natureza carente da graça, do sangue de Jesus. E nesse momento possamos pensar e meditar que o justo morreu pelos injustos, que o santo morreu pelos pecadores, que aquele que não havia pecado nenhum se entregou em nosso favor para nos dar a liberdade, para comprar o livre acesso à presença do Pai. Que possamos recordar nesse momento o Cordeiro que foi morto. E assim como João Batista, ao ver Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Possamos agora contemplar com os nossos olhos o Cordeiro de Deus. Porque por seu sangue e sacrifício nos dá a plena redenção. Que nesse momento agora, lavados pelo sangue do Cordeiro, meditando no seu sacrifício, possamos lembrar que Ele voltará para nos buscar. Ele não nos deixará nesse mundo. E enquanto Ele não volta, Ele derrama da sua presença manifesta sobre nós. Assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam com Jesus, mas não reconheciam que era Ele. Quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram e eles viram quem estava sentado à mesa. Que os nossos olhos se abram agora, que a nossa percepção espiritual comece a crescer nesse ambiente e você possa pela fé ver o Cristo ressurreto agora, com os olhos da fé. Estamos na sua mesa, na mesa do Cordeiro. E que agora, diante da presença do Senhor, possamos lembrar que somos um corpo com muitos irmãos. Somos a noiva, a igreja desse Cordeiro. Somos a noiva de Jesus e agora somos lavados pelo seu sangue. Vamos comer dos elementos nesse momento. E você vai recebendo agora da realidade da vida de Jesus. Pela fé, você vai recebendo agora da salvação. Você vai recebendo agora da graça. Você vai recebendo agora da vida de Deus. E agora nós podemos dizer: temos paz com Deus, temos paz com Deus, antes condenados, mas agora salvos pelo sangue do Cordeiro. Receba da nova identidade do Senhor. Você é nova criatura, você é lavado pelo sangue, redimido. Se você entende isso, se expresse de alguma maneira. Vamos encher esse lugar de adoração. Vamos encher esse lugar de louvor. Vamos encher esse lugar de glória. Vamos exaltar aquele que se entregou em nosso favor. Santo é o Senhor. E você
vai recebendo da vida agora de Deus, do toque do Espírito Santo, curando as suas enfermidades, curando as suas dores. Tu és o Senhor, Tu és santo, santo és. E você vai recebendo da realidade do céu, da realidade do céu, da realidade do céu, da realidade do céu sobre a sua vida. E Tu és santo. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós louvamos o teu nome e somos renovados hoje, na certeza e na esperança de que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Que o Senhor nos ache perseverantes e aprovados, para que naquele grande dia possamos estar face a face com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Aleluia, aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, eu quero convidar você a apresentar os seus dízimos e as suas ofertas, no entendimento de que este ato é mais para o seu coração do que para o Senhor. Afinal de contas, Ele é dono do ouro, da prata, e o nosso Deus não precisa que nós entregamos nada a Ele. Mas quando dizimamos e ofertamos, ensinamos o nosso coração e declaramos a realidade de que Ele é digno de tudo nas nossas vidas. E assim, ofertamos a Ele tudo que temos, tudo que somos, em adoração e em gratidão ao seu sacrifício, reconhecendo o seu senhorio e o seu governo. Aleluia. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Erga sua voz. O poder, seja a glória, seja a honra. Vamos igreja, você veio para adorar Jesus. E ao que está sentado sobre o trono. E seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está sentado sobre
estamos em pé aqui há 8 horas hoje. 8 horas, esse é o quarto culto. E nós vamos fazer esse culto um culto de adoração ao Jesus, de entrega absoluta a Jesus. Eu quero convidar, não sente. Vamos cultuar o Senhor hoje até o final. Não sente. Não é possível que você vai deixar esse velho aqui ficar mais em pé do que você. Não é possível. Tem muita lenha para a gente queimar hoje aqui para Jesus, amém? Nós estamos no capítulo 14 de Efésios, no versículo 14 de Efésios capítulo 3. Versículo 14 de Efésios capítulo 3 diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Onde é que nós estamos agora? Nós estamos na metade da carta do apóstolo Paulo. Ele está ensinando, ele está doutrinando a igreja de Éfeso. Ele já trouxe tantas revelações, ele já instruiu essa igreja de uma maneira tão gloriosa. Ele já disse para essa igreja coisas tão incríveis. Ele já orou por ela no capítulo 1, para que os olhos do coração dessa igreja fossem abertos, para eles entenderem toda a dimensão da obra do Cordeiro sobre a vida deles. Só que Paulo agora ele para orar de novo. E nós estamos diante da oração mais íntima e poderosa, talvez que um homem fez diante de Deus. Paulo foi audacioso, porque ele vai orar agora pela plenitude de Deus na vida dos efésios. Ele vai orar para que os efésios, pelo poder do Espírito Santo, conheçam a grandeza do amor de Jesus Cristo. Veja que Paulo, ele está preso, mas ele não ora por conforto, ele não ora por cura, ele não ora por prosperidade. Mesmo ele precisando de todas essas coisas. Mesmo porque a igreja de Éfeso é uma igreja de escravos. Eles jamais adoraram um prédio como esse. Talvez eles eram um grupo pequeno num lugar, exprimidos pela idolatria daquela cidade, onde tinha o templo da deusa Diana. Mas Paulo estava orando por aquela igreja. E ele diz que está de joelhos, porque ele já explicou sobre a grandeza do Evangelho, ele já explicou sobre o chamado da igreja, sobre o mistério revelado que estava oculto durante séculos. E ele se coloca de joelhos. Paulo ora. Ele ora ao Pai. Sabe, oração é a essência da vida cristã. Ele ora por poder interior, presença de Cristo, para que essa igreja seja enraizada, alicerçada em amor. Paulo está orando porque não quer que a igreja tenha apenas uma experiência teórica, que apenas aprenda com a mente. Ele quer que uma realidade viva, sentida, marcada, sabe, uma consciência de glória opere dentro da igreja. É por isso que ele está orando. Roma colocou grilhões em Paulo. Ele não pode visitar os irmãos. Ele não pode pregar o evangelho pessoalmente para eles. Mas uma coisa ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir Paulo de orar por aquela igreja. Sabe, você pode trancar um cristão num calabouço, mas não pode trancar os céus para ele, porque ele vai estender a sua voz em oração. Oh, meus irmãos, nós podemos estar confinados numa cela, numa cama, podemos estar cansados, doentes, impossibilitados de nos mover, mas nada obstrui o caminho da oração. Nenhuma força é capaz de impedir que o coração do cristão mais simples chegue ao trono da graça. Oração não depende de lugar, não depende de espaço físico, nem depende nem de saúde. Oração não depende de condições nenhuma. Um crente acamado, sem forças para levantar a mão, ainda ele pode clamar. Ele pode dar um pequeno sussurro e Deus ouve. E por quê? Porque o poder da oração não está em quem ora,
está para quem estamos orando. Paulo está de joelhos diante do Pai. O Pai está em secreto com ele. É por isso que o apóstolo preso, acorrentado, sem púlpito, ora. E essa oração aviva a igreja até hoje. Porque essa oração, ela ultrapassa muros, ela vence cadeias, ela, como diz o poeta, ela fura o céu como uma flecha em fogo. A oração é um acesso escancarado, dado pelo sangue de Jesus, e não por méritos humanos. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. O espírito da oração continua livre, sempre vai estar livre. Homens podem proibir a igreja de pregar, de templos se abrirem, podem queimar as Bíblias, criar decretos e leis, mas nunca vão impedir um exército de orar. Ainda que eles costurassem a boca de cada cristão, ainda assim as nossas orações não seriam interrompidas. E se você ler a história de toda a palavra de Deus e a história da igreja, você vai ver que eles amordaçaram os profetas, mas não puderam algemar, não puderam prender o espírito de oração que existia na vida deles. Na história da igreja foram queimadas centenas, milhares, milhões de Bíblias impressas, mas não podem arrancar a palavra de Deus do coração de um cristão regenerado. Destroem altares, templos, mas não podem destruir o altar erguido dentro do coração de quem nasceu de novo. Quando a gente não sabe cantar, a gente fala. Quando a gente não sabe falar, a gente geme. E quando a gente não sabe gemer, o Espírito Santo geme por nós. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que jamais o caminho da oração entre o espírito humano e o trono da graça e o trono do nosso Senhor será interrompido. Não há governo, ditador, perseguição que consiga subir mais alto do que a oração feita em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo ora porque ele sabe que aonde termina a capacidade humana, começa a intercessão divina. E deixa eu te falar uma coisa sobre oração. Muitas orações não nasceram de campeões em plena forma física, em plena forma espiritual, não. Mas homens desesperados, sem forças. A oração que estremece o céu não vem de um vencedor autossuficiente, vem de um coração aflito, que pode ter um aqui agora. Geralmente as orações verdadeiras, elas são feitas nos lugares mais inesperados. É dentro de um grande peixe como Jonas. É na angústia da esterilidade de Ana, amargurada de espírito. É quando Pedro estava afundando e ele gritou: Senhor, salva-me. E talvez a maior de todas as intercessões não ouvidas, aquela feita lá no Getsêmani, não em forma de um cântico lindo, mas feita em suor e gotas de sangue por um homem esmagado por sua angústia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como a gente sabe pouco sobre oração. A oração é eficaz, não é porque os campeões estão orando, não. É porque tem um cego que grita com fé: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque um pecador, sem chance nenhuma na cabeça dele de chegar a Deus, bate no peito e diz assim: sê propício a mim, Deus, que estou tão cheio de pecado. O palco da ação divina é a fraqueza humana. É por isso que Paulo está orando. Porque a maior necessidade da igreja não é alívio externo, mas força interna. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Paulo sabia que
Nós precisávamos de um homem interior forte. É o que nós vamos ver domingo que vem nos versículos 15 a 17. Mas o que Paulo ele sabe aqui é que agora a gente não precisa mais de um alívio externo do que de um homem interior forte, de uma alma forte, de um coração cheio de Deus. Paulo sabia que cadeias externas não paralisam um coração cheio do Espírito Santo. Mas também sabia que um coração vazio de Deus pode parecer livre por fora, mas é morto por dentro. A oração que precisamos fazer hoje é: Senhor, não melhora a minha vida, mas transforma a minha vida. Senhor, eu quero a tua presença. Paulo está orando pela igreja. Quantas vezes você vê alguém orando pela igreja em lágrimas? Qual foi a última vez que você viu alguém orando pela igreja em lágrimas? Reclamar, a gente reclama muito. Reclamamos da liderança, reclamamos da frieza, reclamamos da liturgia, reclamamos de irmãos, reclamamos do compromisso de outros, nós reclamamos. É fácil criticar, difícil é se ajoelhar pela igreja. Eu tenho descoberto que nós somos uma geração com língua afiada, mas com joelhos ilesos. Gente que vai à igreja, mas não ora por ela. Querem a noiva gloriosa, mas não lava os pés da noiva com lágrimas. Eu orei por vocês ontem, enquanto preparava esse texto. E eu até tentei pregar ele pela manhã. Mas tem coisas que nós não conseguimos fazer, só Deus pode fazer. É por isso que o apóstolo Paulo está de joelhos orando. Oração é o canal de transformação da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo gastou 58 versículos até agora. Ele já pregou 58 versículos, ensinando a doutrina aos Efésios. Ler a Bíblia é absolutamente necessário. Saber a doutrina é indispensável. Ler bons livros é importante. Mas transmitir conhecimento não é suficiente. Precisamos orar para que o Espírito Santo torne o nosso coração receptivo à palavra de Deus. A nossa mente desassistida da ação divina não aprende sobre Deus. Nós precisamos que Deus haja para nós conhecermos. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. O que esse versículo significa? Ele é um golpe sem misericórdia contra o intelectualismo estéril. Doutrina sem oração é solo duro, onde a revelação não cresce. Efésios é uma das cartas mais densas teologicamente falando do Novo Testamento. Paulo está expondo em Efésios o propósito eterno de Deus, a união entre judeus e gentios, algo que era impensado, a graça soberana, a justificação, a eleição dos santos, a identidade da igreja. Ele está falando sobre os dons, ele está falando sobre o amor de Deus em várias dimensões, ele está falando sobre o plano eterno escondido dentro do coração de Deus que nem os céus sabiam. E ele transmite com precisão, ele transmite com clareza, mas ele não confiou apenas no ensino, ele parou para orar e de joelhos agora ele pede para que Deus opere na vida da igreja. Ninguém pode aprender os oráculos de Deus apenas com a mente. Se Paulo não confiou no ensino dele, ensinar não basta, a gente precisa orar. Depois de expor tantas verdades bíblicas, Paulo se coloca de joelho, porque ensinar é plantar, e depois de plantar a gente rega com oração, meus irmãos. O melhor de todos os ensinos é inútil se o Espírito Santo não aplicá-lo em seu coração primeiro. É o Espírito Santo que abre espaço em nós para as verdades de Deus. Eu oro para que Deus abra espaço em você hoje. Tem espaço dentro de você para as verdades de Deus? O seu coração tem desejo por elas? Ou o seu coração está cheio de tantas coisas? Eu não tenho dúvida que muitos entram e saem da igreja parecendo que ouviram línguas estranhas e não entenderam nada.
Não é exagero, é diagnóstico. O sermão é claro, o texto bíblico ele é explicado. Mas não adianta só preparar o sermão, tem que preparar o coração. É por isso que Paulo está de joelhos e ora. Deus, fala com a sua igreja. Espírito Santo, revela Jesus Cristo para a sua igreja. Porque a verdade só entra se o Espírito abrir a porta do lado de dentro da nossa alma. Isso significa que a palavra de Deus não é só uma pedrada na mente. Não, ela tem poder. Mas ela é mais. Ela é fogo suave dentro do coração. Sabe, podemos martelar você com doutrina, despejar você argumentos, citar os melhores teólogos, mas se o Espírito Santo não girar a maçaneta da alma por dentro, a verdade não entra. O coração está muito cheio, cheio de incredulidade, cheio de pecado, cheio de dúvida, cheio de tantas outras obrigações, pensamentos. Às vezes você vem tão cheio para o culto que não tem nada que possa entrar dentro de você. E eu estou orando para que esses inquilinos indesejáveis saiam da tua alma agora. Eu não sei se eles precisam sair para a verdade entrar ou a verdade precisa entrar para eles sair. Eu não sei qual é a ordem. Eu só sei que Deus precisa agir aqui agora. Tudo que a gente precisa aqui agora é de uma atividade sobrenatural do Espírito Santo aqui nesse lugar. Tudo que eu preciso agora, eu como pastor preciso agora, é depender de que Deus faça na igreja, que Ele é o pastor. Tudo que você precisa agora é depender que o Espírito Santo faça dentro de você, é pedir: Espírito Santo, revela o Filho. Espírito Santo, me dá uma experiência agora com Jesus. E não é isso que é o Evangelho. Antes de encher um coração com a glória, o Espírito Santo leva o teu coração a ver a escuridão que existe dentro dele. Antes de fazer você morada de Cristo, o Espírito Santo quer expulsar esses antigos donos da tua alma. Antes de fazer um coração cantar, o Espírito Santo precisa fazer um coração chorar. Nunca esqueça do que eu vou te dizer agora. Paulo disse que os Efésios eram santuários de Deus. Então não há aliança com vaidade. Não se acomoda nesse santuário outros ídolos. É por isso que eu estou orando agora. É por isso que eu orei ontem. É por isso que o apóstolo Paulo está orando pelos Efésios. Senhor, quebra eles, confronta eles, convence eles. Senhor, não faz uma reforma, faz uma demolição. Aleluia. Sabe, precisa ter uma demolição dentro da nossa vida. Do lado da minha casa agora, tinha uma casa. Sabe por que não tem mais? Porque tem 3 dias que estão demolindo ela. Não dá para construir em cima do que é velho. Sabe, o Espírito Santo, ele não é decorador de interiores. Vamos lá, meus irmãos. Ele é transformador de vidas. Você não saiu da tua casa para você tomar uma dosezinha melhor de uma pílulazinha de alegria, uma pílulazinha de esperança. Não, você saiu para cultuar o Deus vivo e para que Ele te toque e você saia daqui cheio da presença dEle. É para isso que a gente vem cultuar o Senhor. É para isso que a gente se junta em fé. A minha fé com a sua. Tem dia que eu não estou com a fé tão grande, mas você está. Como aconteceu hoje, vários momentos aqui nos cultos. Enquanto um que estava com pouca fé, o outro chegou e falou: vai lá, irmão, Deus está aqui. Enquanto um está com olhos secos, o outro está em lágrimas. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo vai dizer sobre você não é que você é incrível. Não é. A primeira coisa que ele vai dizer para você é que você está morto e só pode viver em Cristo Jesus. Tudo que começa realmente em Deus, tira o homem do centro para colocar o cordeiro reinando. Paulo nunca pregou anestesia religiosa. Vocês vão gostar de mim, deixa eu dar uma palavra legal para vocês, não sei se vão sair satisfeitos. Paulo nunca foi. Paulo pregou a cruz. Porque é a cruz que acorda almas sonolentas.
Sabe, eu sei que existe uma oferenda de alívio superficial em tantas mensagens que estão sendo pregadas por aí. Mas o Evangelho não é assim. A oferta do Evangelho são duas: morte e ressurreição. Tudo na Bíblia aponta para um madeiro ensanguentado. Eu sei que existem palavras doces que maquiam o pecado, mas aqui não. O Evangelho revela o veneno que existe dentro de nós e a cura que é Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu te falar uma coisa: só o Espírito Santo de Deus pode te revelar que um carpinteiro é o Filho de Deus. Os historiadores dizem que Jesus existiu e não tem dúvida. Gente, eu não quero conhecer o Jesus histórico, eu quero conhecer o Jesus divino. Eu não quero ter uma experiência com um homem histórico, eu quero ter uma experiência com o Rei da Glória, aquele que está assentado no trono agora. É por isso que Paulo está orando. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo tem consciência que ele está pregando para uma igreja. Ele tem consciência. Mas eu não sei quanto de Cristo essa igreja tem e quanto dessa igreja Cristo tem. Mas ele está orando para que Cristo habite em seus corações. É como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês têm Cristo? Temos, oh, coisa boa. Quanto de Cristo? Quanto de vocês Cristo tem? Paulo não está dizendo que os efésios não são cristãos, mas no mínimo ele está dizendo: olha, deixa eu falar uma coisa. O Cristo que vocês estão aceitando, ou o Cristo que eu estou pregando, ele não aceita apenas um quarto da sua vida. Ele quer o molho de chaves da casa inteira. É por isso que ele está de joelhos. E é por isso que eu estou orando. Desde que eu comecei a pregar Efésios, eu comecei a orar muito mais pela igreja. Porque realmente só o Espírito pode revelar tão profunda teologia, tão profunda doutrina, tão linda clareza de Deus. Irmão, você já viu que tem pessoas que estão no mesmo lugar, mas parece que elas estão em níveis diferentes, em altitudes diferentes? Sabe, enquanto a Andressa falou assim: e por causa do sangue dele, ele nos deu o direito. Quando ela falou essa palavra direito, eu comecei a chorar. Eu não tinha o direito de ser chamado filho de Deus. Eu não tinha. Poderiam me chamar de qualquer coisa. O céu poderia me chamar de qualquer coisa, menos de filho. Mas agora eles olham para o Jesus Cristo crucificado, ressurreto, assentado no trono. E Ele, pelas suas chagas, me dá o direito de ser chamado filho de Deus. Eu tenho o direito. Eu não sei o tanto que isso é grande dentro de você, mas isso me pegou ali. Sabe, mas duas pessoas estão no mesmo lugar e elas ouvem a mesma frase. Uma chora e a outra não. Por quê? É porque uma Deus deu para ela e para a outra Deus não deu. É porque uma viu e a outra não viu. É porque uma graça desceu sobre uma e não desceu sobre outra. Quantos estão me entendendo? Se Deus não te der, você nunca vai ter. Sabe, quando a gente está diante do Evangelho, diante de uma carta como essa de Éfeso, nós não estamos diante de um teorema geométrico. O Evangelho é um cego que agora enxerga por causa de Cristo e tem que contar para outro cego que está vendo. Como é que é isso, gente? É muito difícil. Você está vendo? Estou. Por quê? Porque ele me mostrou. E aí? E aí, que é isso? Mas eu não estou vendo. Eu digo, então pede para ele, uai. Sabe qual é a grande dor que eu sinto? É sério, como pastor. É que o Evangelho não é um cálculo a ser resolvido. Se fosse, era bom demais. É uma revelação a ser recebida. E domingo após domingo, alguns entram e saem do mesmo jeito. E eu falo: oh, Jesus, eu posso explicar um triângulo, mas não posso explicar a cruz. Dá para eles a revelação da cruz.
Dá para eles, porque eu não sei explicar a cruz, Jesus. Eu não sei explicar como é que é esse negócio. Como é que alguém vai crer que um homem é Deus e morreu na cruz pelos pecados dele, e ele agora se dobra e nunca mais se levanta o mesmo, porque agora esse que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, mora dentro dele? Como é que se explica isso, irmão? Não se explica, experimenta. Só o Espírito pode fazer dentro de você. Sabe, essa é a maior tensão do ministério da pregação. A gente pode pregar com paixão, estudar, ilustrar, argumentar, repetir, citar Calvino, Spurgeon, Edvardo, Lutero, Agostinho, todos esses caras. Mas jamais a gente vai conseguir fazer alguém nascer de novo. Porque fé no Evangelho não é uma conclusão lógica, é milagre espiritual. A pregação até aponta o caminho, mas é o Espírito que convence e revela. O máximo que a gente pode fazer é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha ele lá. Aí um olha e diz assim: não, mas eu estou vendo só um judeu. Aí o outro diz, está dizendo, não estou vendo ninguém. Aí o outro diz, João Batista que já não era bom, agora que está pior. Aí o outro diz, ele é o Cordeiro de Deus. E eu sei que hoje alguns aqui verão ele. Eu sei que hoje alguns aqui sairão transformados. Eu tenho fé que Cristo vai abrir os teus olhos espirituais hoje. Eu fui professor de faculdade durante quase 5 anos. E eu descobri que pela lógica a gente pode até provar a existência de Deus. A apologética nos ensina isso. Tem que ter uma mente inteligente por trás de um cosmo tão harmonioso, ordenado, coordenado como o nosso. A gente até convence alguém que Deus existe pela lógica, mas só o Espírito pode fazer alguém chamar esse Deus de Pai. Só o Espírito pode falar ao teu espírito que Ele é o teu paizinho. Sabe, isso não é fraqueza, irmãos, isso é dependência. Mas é humilhação para o pregador, porque o apóstolo Paulo agora está de joelhos dizendo: Senhor, se o Senhor não explicar, eles não vão entender. Irmãos, eu me esforço domingo após domingo. Sabe, eu tento de todas as maneiras aqui. Eu busco te trazer a melhor ilustração, eu busco te ensinar da melhor maneira, mas eu já subo vencido, porque se Deus não falar contigo, nada foi dito. Eu sei que eu já citei essa frase um monte de vezes, mas ela é como uma escavadeira na minha alma. Cada vez ela me leva para um lugar mais profundo. E ela diz o seguinte: o mundo acha que os homens são bons e os santos melhores, mas Jesus sabe que todos os homens são pecadores e que os santos são milagres. O mundo acha que os homens são bons e os santos são homens melhores, mas Jesus sabe que todos os homens, todos são pecadores, e que os santos foram aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, são por um milagre. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que se Deus não te ensinar, você nunca vai aprender. Os santos não são super-heróis, são ex-cadáveres. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2:1: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Somos milagres ambulantes da graça. Pedro, o traidor; Paulo, o perseguidor; Davi, o adúltero; Tomé, o cético; Ricardo, Madison, pode dar, porque não, a gente era o que não era para Deus e nos tornamos algo excepcional por causa da cruz de Cristo. Nós nunca fomos ninguém porque a gente foi melhorando. Você e eu só estamos de pé porque o amor de Cristo nos levantou pelo queixo. E Paulo está pedindo de novo: ilumina o coração deles, marca eles com ferro e fogo, Espírito Santo.
E você sabe disso do que eu estou falando. Porque às vezes você está lendo a mesma Bíblia, o mesmo versículo, você já passou por ele, você já riscou ele, você já gastou seu tempo nele, mas de repente ele salta e te golpeia no seu peito. Você sabe disso? Quantos aqui sabem disso? Testemunha aí. Você está ouvindo a mensagem, você já ouviu aquele texto várias vezes, você já ouviu aquela canção várias vezes, você já tocou várias vezes, mas de repente vem aquele golpe do Espírito Santo e a nota não é mais a mesma, a palavra não é mais a mesma, o texto não é mais a mesma. Ele foi iluminado, ele ganhou densidade, ele ganhou volume, ele se tornou palavra de Deus no seu coração, ele encarnou em sua vida. Pode um homem conhecer Deus pelo esforço da sua investigação no seu íntimo, no seu intelecto? Jamais. Ele precisa ter uma experiência sobrenatural. Ele precisa ser tocado pelo Espírito. As verdades de Deus precisam passar a ser suas verdades. E só acontece porque Deus, através do seu Espírito, faz isso em sua vida. É por isso que Paulo está de joelho. Ele está de joelho porque não tem nada mais desonroso do que alguém estar num culto e não adorar em espírito e em verdade. Sabe, a gente é tão honesto com alguns amigos nossos, já viu? O cara vai jogar bola, você diz assim: não volta não, bicho, tu não sabe, não é? O cara vai falar sobre o assunto e diz assim: não conversa sobre isso não, que você não entende. De boa, sim. Mas a gente nunca chega para o irmão e diz assim: irmão, parece que você está aqui há 20 anos e ainda não entendeu. Seu culto ainda... Nós somos amigos, mas o seu culto ainda é tão sem emoção, é tão sem envolvimento. Não, é porque é meu jeito de adorar, eu sou assim para dentro mesmo. É tão para dentro que, né, não sai nada. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como conter quando o Espírito revela quem Deus é na sua vida. Não tem como conter. Pregando na Inglaterra uma vez, eu lembrei agora, empolgadaço, uma igreja inglesa. Eu estava com tudo, os ingleses nem se mexiam. Eu já estava com 50 minutos pregando, eles nem mexiam o olho. Aí de repente eu vi uma lágrima bem grossa descer da cara de um inglês. O cara devia ter 1,90 m de altura. Quando aquela lágrima desceu, aí que eu fiquei maluco. Eu falei: ele pode não levantar as mãos, ele pode não pular por dentro, mas por dentro ele está queimando, porque o que queima por dentro a gente vê por fora. E a gente precisa servir esse Deus dessa maneira. Os anos estão passando, o seu coração está mais aquecido ou não? Os anos estão passando, você está esfriando ou está esquentando? Os anos estão passando, você está subindo ou não em Deus? Como diz Teresa Dávila, os anos estão passando e você está passando de aposento em aposento e descobrindo a imensidão de quem esse Deus é. A sua vida tem sofrido efeito da presença de Deus em cada culto. A graça tem iluminado, afetado a sua vida. Sabe, Deus tem te ferido. Sabe o que eu quero que aconteça aqui hoje? Eu estou orando. É porque em 1 minuto, em 1 segundo, agora em algum momento, a luz de Cristo veio sobre você e você diz: que diabos eu estava fazendo com a minha vida, que eu não ergui as minhas mãos e gritei: Ele é santo! Há 2 minutos atrás. Sabe, eu quero que você tenha uma experiência que diz: como é que eu posso continuar fazendo dessa maneira? É por isso que Paulo está de joelhos. Eu amo ir em igreja, sabe? Prédios. E eu vejo gente, toda vez que entra naquelas grandes catedrais anglicanas ou católicas, que eu gosto demais de ir,
elas dobram seus joelhos e fazem o sinal da cruz. Sabe, eu vejo sempre gente dobrando seus joelhos para aquelas paredes, aqueles vitrais lindos, aqueles edifícios, aquelas imagens. Mas aqui Paulo não está dobrando seus joelhos diante de nada disso. Ele está dobrando seus joelhos diante do Pai. Pega essa palavra aí para você, não perca a expressão diante, diga diante. Ele está diante do Pai, diante do Pai, diante do Pai, diante do Pai. Sabe, ele está diante de verdades que o colocam de joelhos. Ele está diante de verdades que ele não consegue se expressar de maneira alguma a não ser em adoração. Eu não consigo te ensinar mais. Mas quando o Espírito vier sobre você, tudo vai mudar. Não será um gesto vazio, não será uma mera formalidade, vai ser uma consciência da presença, aleluia. Paulo está dizendo, eu estou diante, eu estou perto. Perto por quê? Perto porque posso. Perto porque tenho acesso. Quem me deu? O sangue de Jesus. Mais fácil de joelhos, porque eu não perdi o temor, eu tenho reverência diante dele. Oh, irmão, não é uma cabeça que pensa, é um coração que ama. Não é informação para saber, é revelação para desfrutar. Que o Senhor te livre de ser aquilo que está descrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz que os demônios temem e tremem diante de Deus. Ou seja, os demônios conhecem Deus. Os demônios sabem quem é Deus, mas eles não amam a Deus. Agora imagina você ser um ser humano, conhecer a Deus e não passar do nível espiritual de um demônio. Não ter prazer em Deus. Meu Deus! Olha para a igreja. Somos gentis, cordiais, educados, organizados, inteligentes, caridosos. Mas não é por isso que Paulo está de joelhos. Ele está de joelho porque existe mais. Existe mais. E não é esse sentimento universal que todo ser humano tem sobre a existência, não. Paulo não quer que você se torne um teísta. Paulo quer que você se torne um apaixonado por Cristo Jesus. É uma experiência colossal com conhecimento de quem Deus é. E não é uma oração para apóstolos, pastores, presbíteros, cristãos de uma classe superior. Não, isso é para a igreja, é para nós hoje. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar por isso, para que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se tem alguém que entendeu aqui, comece a orar. Fala assim: Senhor, fala comigo. Toca-me, 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 toca-me. Toca-me, Jesus. Abre os olhos do meu coração. Ensina-me, ensina-me, ensina-me. Abre a tua boca, você que deseja e tem fome disso. Vamos, que talvez o maior presente da tua vida aconteça hoje. É o descortinar de Deus para você. É como Ananias fez com os olhos de Paulo. Tirou as escamas, ele conseguiu ver. Vamos orar por isso, igreja. Vamos pedir isso, igreja. Você não vai voltar do mesmo jeito que você veio hoje. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos um aqui que deseja. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Ah, quem deseja mais de Deus, quem deseja desse fogo queimando no seu coração, sabe, quem deseja deixar de vir apenas como um frequentador e passar a ser esse incêndio humano na presença de Deus. Oh Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Nós abençoamos você, meu irmão. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?
causa da sua confissão, por causa desses olhos cheios de lágrimas, porque não é mente, não é discurso que faz isso aí, isso é o poder do Espírito Santo. Todos os seus pecados são confessados, são perdoados, e a sua vida é transformada. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Todos os seus pecados são perdoados. Você também crê? Você também crê? Todos os seus pecados são perdoados. Aleluia, aleluia, aleluia. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados daqueles que creem. Daqueles que creem, todos os pecados são perdoados. Daqueles que creem que aquele carpinteiro é o Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, não é se você, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tempo de igreja não significa nada. Judas ficou 3 anos com Jesus. Deixa eu te falar, se o Espírito Santo tocou em você agora, e Ele revelou Cristo para você, e você sabe que é pecador, sai do seu lugar e vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós oramos por vocês, meus irmãos, crendo no poder do Espírito Santo. Olha para mim, olha para mim. Todos os seus pecados são perdoados. Mas é de verdade. Tu sabe que a coisa melhor desse mundo é a verdade. Tem 2 verdades aqui. Aleluia. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Tem 2 verdades aqui. Antes de Cristo, vocês estavam mortos em seus pecados, acorrentados pelo pecado. Essa é uma verdade dura. Escravizados. Por mais que vocês tentassem, não tinha como sair. Mas a outra verdade é que agora, depois do Espírito Santo revelar o Filho de Deus para vocês como o único e suficiente Salvador, vocês agora têm todos os seus pecados perdoados. De ex-defuntos, agora vocês são santos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E filhos de Deus. E uma grande parte da família de Deus está aqui. E eu queria que nessa hora, vocês, nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu nem sei teu nome, mas tu já é meu irmão. Ó, crente é um negócio maravilhoso. Eu não sei nem teu nome, a gente é irmão. Sabe por quê? Porque é o mesmo Pai. É por isso que Paulo estava de joelhos diante do Pai para a igreja de Éfeso. É isso que nós estamos aqui, de joelhos. Às vezes não significa estar exatamente de joelhos, mas está em devoção, está em oração, está em pedido de súplicas, em adoração, para que o Senhor faça no nosso meio. E eu queria que vocês, salvos e remidos pelo sangue de Jesus hoje, olhassem para trás e conhecessem parte da sua família, que é a família de Deus. Essas palmas são para vocês. Pode aplaudir e abraçar eles aqui, aleluia. Aleluia. Segue esse povo lindo aqui. Acompanhe os nossos servos aí, por favor. Meus irmãos, quantos aqui entenderam? Vamos adorar Jesus. Bom, o culto não acabou. Eu estou olhando para o meu relógio aí. Eu tenho no mínimo ainda 1 hora aqui. Eu estou tranquilo.
Eu estou tranquilinho aqui. Sabe por que eu estou esperando a graça de Deus tocar a sua vida? Eu estou esperando a graça de Deus tocar a sua vida aí, ó, aí onde você está agora. Porque aqui eu não fiz apelo, culto nenhum. É Cristo que está fazendo as coisas aqui agora, entendeu? É Ele que está fazendo, é Ele que está mexendo, é Ele que está te dizendo aí, não sou eu. Ah, Ele vai te incomodar agora, sabe por quê? Porque nós vamos encher esse lugar de incenso agora, de adoração. Deus habita no meio dos louvores. Quantos estão aqui para adorar a Jesus? Aleluia. Fecha os teus olhos, levanta suas mãos o mais alto que você puder. Vamos dar o nosso melhor para Jesus agora. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Caio, o último fôlego, Caio. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é os meus sustentos. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais e nada além. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Jesus, nada mais e mais. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Aleluia. Quantos querem mais de Jesus aqui? Quantos querem mais de Jesus? Sabe, você que quer ser tocado pelo Espírito Santo e quer dar um passo de fé, vem aqui à frente agora. Sabe, vem à frente. Fala: Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Eu quero ser tocado por ti, eu quero ser totalmente banhado pela graça de Deus. Vem, igreja. Vem desfrutar da presença, vem desfrutar da presença. Ah, doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus. Marca-nos essa noite, marca-nos. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Os olhos em ti, nada mais me satisfaz. Feche seus olhos e adore. Glória do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Tu és tudo, tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
adorado, e tu és adorado neste lugar. Vamos voltar para o começo da mensagem. Ao que estás assentado. que está sentado sobre o trono. Cante com entendimento. Ao que vive para É Ele. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está e ao que está sentado sobre o trono, para sempre, sempre, e seja a glória, e seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está sentado e sobre o trono, e ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória,
Mais uma vez. Ao que está e ao que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Deus te abençoe, igreja, até domingo que vem. Descendente de Davi, o homem mais notável.